Apocalipse capítulo 9. Todo mundo abriu aí? Vamos dar continuidade. Então nós estamos no livro de Apocalipse. Em que momento agora? Qual que é o momento? Que episódio nós paramos aí? O que está acontecendo aqui na terra agora? As trombetas tocaram. As trombetas marcam o início de um período. Que período? A segunda metade da tribulação. Tá? Então agora no verso 9 diz que a quinta trombeta. Vamos lá? O quinto anjo tocou a quinta trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, ou como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Até o verso 3. Vamos lá na apostila. Quem pode ler para mim? O capítulo 8. Encerra enfatizando a dor e a veracidade das trombetas que virão. A expressão ai, ai, ai está ligada diretamente a essas três últimas trombetas. Um detalhe importante a ser lembrado é que as quatro primeiras trombetas estão ligadas diretamente à natureza com efeito nos homens. O Deus Criador está indignado com os pecados e iniquidades praticados em toda a terra. Da quinta trombeta em diante, a ira de Deus é direcionada diretamente aos homens. Está vendo? Mudou agora. Então agora a gente vai observar que isso muda. Agora eu quero ver eles explicarem nos jornais que isso é fenômeno da natureza. Porque até o momento, até na metade, até a quarta trombeta, é eclipse, é não sei o que, é terremoto, isso. Agora não. Agora a ação, se você observar no ai, ai e ai, se tocaram 4 trombetas, e são 7 trombetas, faltam quantas? Então, esse ai, ai e ai são as próximas 3 trombetas que irão tocar. Hã? A águia é símbolo de velocidade, tá? Isso vai ser rápido, essas trombetas vão tocar rapidamente, tá? Vai ser um processo rápido. Vamos lá. Quinta trombeta. Essa estrela caída, quem pode ler? Essa estrela caída é Satanás, que será lançado por terra. Ele receberá a chave do abismo. Ao abri-lo, densas trevas são liberadas sobre a terra, ao ponto de escurecer o céu e o ar. Milhares de espíritos malignos, presos por séculos, serão liberados para atormentar especificamente os homens. A ação desses demônios será regida por um líder do inferno, que a Bíblia o chama de rei, um anjo caído, que reside no abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Em ambas línguas tem um... Era Apolion, tá? Acho que tá. Ok. Então, olha para mim. O verso 1 diz o seguinte: eu vi uma estrela caída. Quem é a estrela caída? Quem é o anjo que foi derrubado do céu lá atrás? O Lúcifer. Agora, por que que nesse momento está se vendo essa estrela caída? Vamos lá. Apaga aqui só um pouquinho o projetor. Eu posso fazer isso? Não, tem que apagar. Lembra que ontem eu ensinei sobre as regiões espirituais? Ok. Então, esse ser chamado Lúcifer, ele estava diante do trono. Ezequiel 28.
fala que Lúcifer ficava lá. Mas por ele tentar um caminho errado, Isaías 14, 12. Ele tentou subir às mais altas alturas e ser semelhante ao Altíssimo. Alguém abre para mim, por favor, Isaías 14. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que enfraquecias as nações. Pode continuar. Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Ele disse, me assentarei nas extremidades do Norte. Onde que fica o norte? Para cima, gente. Ok? Então Lúcifer, ele estava aqui servindo. Ele era o líder da música. Lúcifer lá no céu. O que significa Lúcifer? Anjo de luz. Ok. Agora, quem é realmente a estrela da manhã? Jesus. Agora, olha o coração dele. Alguém lê para mim na revista atualizada aí, esse texto. Você leu o 13, o que fala semelhante? 12, 13 e 14. Leu o 14 aí, só para eu ver. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o desejo dele. Ele disse, eu vou subir e eu vou ser semelhante. Esse é um desejo errado. É um coração completamente errado. Nós precisamos entender que Cristo, ele é sem igual. Amém? Mas eu preciso mortificar minha carne. João diz, convém que ele cresça e eu. Nosso objetivo de vida, irmãos, tem que ser honrar a Deus. Se ele quiser honrar alguém, ele fará isso. Amém? Agora, olha o Lúcifer. Você pode explicar de novo essa questão? Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Porque, na verdade, a palavra Lúcifer, se você for estudar no Lexo, ela está ligada àquele que resplandece. No céu, ele estava próximo do trono e a luz de Cristo brilhava sobre ele. Por exemplo, a lua, ela tem luz própria? Não. Quem é realmente a estrela da manhã? O sol. O sol. O sol é um tipo que apresenta a Cristo, a Deus. Sim ou não? Quem é realmente a estrela da manhã? Lúcifer, ele era alguém que estava em um lugar privilegiado. E agora ele começou a refletir a estrela da manhã, até o ponto dele pensar que ele mesmo era a estrela da manhã. Tu dizes, eu subirei. Então, irmãos, você já viu aquele tipo de coisa que a pessoa fala assim, ó, você é legal, você é legal, você é legal. Daqui a pouco o cara fala assim, rapaz, não é que eu sou legal? Você entende? Ele, no coração dele, ele fazia isso. Agora, ele esqueceu que a luz que ele tinha não era dele, mas era de Deus. E que o lugar onde ele estava fazia com que ele resplandecesse. Olha, deixa eu dizer algo para todos vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque o lugar onde nós estamos em Deus hoje, ele pode fazer com que as pessoas vejam a glória de Deus nas nossas vidas, sim ou não? Só que o grande perigo é a gente achar que a gente é bom. Paulo fala assim, que tudo que nós temos foi nos dado em vaso de barro, e a obra dele, o Espírito Santo, é a excelência. Então nós guardamos dentro de nós um tesouro. Lúcifer, pastor, não entendeu isso. E agora ele julgava isso, e agora ele quer subir, e ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Ele buscava isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse é o caminho da queda. Quer dizer que o autor aqui, ele não está dizendo que ele está dizendo que ele pensava que Exatamente. Então ele buscava isso, ao ponto de dizer, ele não disse no 14, como é que ele diz aí? Semelhante. Como é que está aí o 14? Eu me tornarei, ele não era.
Ele falou, eu me tornarei. Ele estava buscando aquela velha história. Minha mãe dizia assim, pastor Ramalho, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu. Então o que ele pensou? Falou, gente, eu já trabalho aqui, eu estou por aqui, a luz está brilhando, todo mundo reconhece a minha autoridade, mas eu quero ficar ali, porque se eu ficar naquele lugar mais acima, eu vou agora receber a glória de Deus. Agora, uma coisa que Deus não divide, irmãos, é a glória dele com ninguém. Tenha certeza, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele honra quem ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Eu já fui pregar em eventos e Deus usou outra pessoa. Como também eu já fui em eventos que eu vi Deus usar outras pessoas. A gente esperava, né, o grande ministro operar, mas vem alguém e profetiza na sua vida. Você fala, meu Deus, Deus falou comigo. Quem? Foi o pregador que veio lá dos Estados Unidos? Não, foi o irmão que mora na cidade do lado. Então, Deus faz da maneira que Ele quer. Ok, o que eu queria pontuar? Ele estava aqui no céu. É nesse lugar onde ele estava. Isso quando? Na eternidade passada. Isso aconteceu lá atrás. Satanás foi lançado por terra, sim ou não? Lá na eternidade passada. Ele foi lançado ou não foi? E ele ficou por aqui. Tanto que quando a terra foi reconstruída, quem que tentou o Adão e a Eva? Ele. Através de quem? Da serpente. Então a serpente veio e tentou aqui o Adão e a Eva. Ele estava por aqui. Que episódio que alguém pergunta? É em Jó, não é? Agora, de onde você vem? De onde que ele falou? De rodar e passear por toda. Não é assim que ele fala? Então Satanás, irmãos, hoje, ele está aqui na terra. Ele está por aqui. O diabo não está preso. Diga amém, irmão. Amém. Ele está por aí. Ele está andando por aí. Agora, o bicho é tinhoso. O bicho é extremamente tinhoso. Presta atenção. Ele caiu, não caiu? Caiu ou não caiu? Esse segundo céu, presta atenção, ele é um lugar onde ele pode oferecer resistência à vontade de Deus. Nós sabemos, irmãos, que existe o mundo espiritual, sim ou não? Sim. E há batalhas sendo travadas no mundo espiritual. Você crê nisso? Sim. Ok. Então, vamos lá. Aqui na terra, nós estamos agora. Satanás, ele está aqui. Ele quer entrar aqui, ó. Ele quer entrar aqui, ele quer... Porque aqui é a sala do trono, aqui é a sala do governo. Esse segundo céu é um lugar de resistência. Lembra que quando Daniel começou a orar, o anjo espelhou, olha, tu és muito amado. Desde o dia que você começou a orar, nós saímos. Só que houve o quê? Houve uma batalha. Aonde que houve essa batalha? Nos ares. Aonde que é esse lugar? No segundo céu. Então, hoje, presta atenção, o Deus desse século, ele domina os ares. É onde Satanás, de alguma maneira, ele tem dominado os ares. Ele tem, hoje, ele não pode impedir, mas ele é teimoso, irmãos, ele é tinhoso, ele fica ali ó, o tempo inteiro. Ele montou uma gangue e a gangue dele está dividida. Entendeu? E aqui ficam os principados e as potestades. É nesse lugar. Só que, na metade da tribulação, exatamente aí, essa explicação do capítulo 9, essa estrela agora, ela cai de uma vez por terra. E é liberado pelo próprio Deus. Deus permite que o abismo seja aberto. Então essa estrela caída, ela não estava aqui, ó. Mas ela estava aqui. O diabo está só descendo. Ele estava aqui, caiu para cá, foi para a repescagem e agora caiu para a terra de novo. Só que agora ele está com a chave do quê? E o que ele vai fazer? Ele vai abrir, vai soltar os demônios agora no capítulo 9. Ele vai soltar um monte de demônio aqui. E Deus vai permitir que esses demônios agora, ó, atormentem as nações. Atormentem aqueles que estão por aqui. De muitas maneiras, tá? Aqui é um lugar, irmãos, que eu não vou dizer assim, ó, isso aqui vai ser assim, ele vai ter um cabelo, ele vai ter isso. Nós vamos ver daqui para frente.
mas nós vamos pegar e ter uma ideia do que vai acontecer. Aqui está dizendo que a estrela cai, na verdade é a estrela caída, não é que a estrela cai. O texto está dizendo que é a estrela caída, não está assim? Hã? Como é que está no seu texto aí? Apocalipse. A estrela que havia caído. Outra expressão aí, revista atualizada. Lê direito, gente, senão eu não consigo interpretar. Versículo 2, eu acho. É o 1. A estrela caída do céu na terra. Então essa estrela caída é o Lúcifer. Agora ele cai dessa região com seus demônios e vem para cá. Ele vai abrir o poço do abismo. Agora, vamos continuar lendo. Nós vamos interpretar isso aqui cuidadosamente, tá? Continua lendo o verso 4 para mim. Verso 4 do capítulo 9 de Apocalipse. Vamos lá, concentrar todo mundo. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem abertura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Ok, então eles vão atormentar todos os habitantes da terra. Eles não vão atormentar, nesse caso aqui, aqueles que têm o selo de Deus. Eles não vão atormentar aqui os 144 mil. É outra coisa 144 mil, tá? Mas eles vão causar dano somente aos homens. Presta atenção. Lá atrás, o dano era na terra. Agora, esses demônios, está dito para eles, não mexe com a terra mais. O fenômeno não é mais natural. O homem precisa saber que o sobrenatural existe. Porque até esse momento, tudo é ciência. Agora eu quero ver, irmãos, os darwinistas explicar que isso é um processo evolutivo, tá? Aqui não vai ter desculpa mais, vai dizer assim, ó, não ataca a natureza, mas perturba quem? Os homens. 5, pastora Carla, continua. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Não é escorpião. Olha os alarmes agora que eu ensinei para vocês lá no começo. Então não é um monte de escorpião picando, é semelhante. Aqui é um alarme para a gente entender o símbolo. Então vamos lá. O escorpião ele mata? Hã? Não. Eu já fui picado de escorpião e não morri. Agora, do mesmo jeito que eu já fui picado de escorpião e eu sei que não mata, eu posso dizer para você com toda certeza que dói. Só que tem prazo de validade. O que você não pode é tomar muitas picadas de escorpião no caso. Diz que isso pode matar. Ou, se você não morrer, você vai ficar imune ao veneno. O escorpião ele pica e se ele não matar, você vai ficando imune ao veneno. Por exemplo, alguém já ouviu falar do texugo do mel? É muito legal. Texugo do mel é um bicho que vive lá no Kalahari, lá no Quênia, lá no deserto do Quênia, no Kalahari. Aquele bichinho, eu não sei se existe um animal tão furioso igual aquele bichinho. Ele parece um gambá, pequenininho, e o treino dele quando criança, por exemplo, ele come uma naja, ele mata uma naja, mas ele tem que ser treinado antes. A mãe dele, sabe o que faz para treinar ele? Bota para ele mexer com o escorpião e ser picado por escorpião. Aí, se ele não morrer com a picada do escorpião, ele fica imune. Ele vai treinando durante a vida e ficando cada vez mais forte. Ele vai mexendo com os escorpião, ele tem um instinto, ele vai lá mexer e ele deixa o escorpião picar. No final ele vai comer o escorpião. Mas antes dele comer, ele parece que fica brincando para o escorpião picar ele. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, por instinto, ele vai enfrentar uma naja. E a naja tem poder para derrubar ele. No caso, na reportagem que eu vi, uma dessas derruba ele já tinha atingido ela estava meia tonta, e aí ela pica ele fica paralisado por 2 horas, depois ele levanta e come ela. O bichinho é ruim. Você precisa entender que é semelhante ao escorpião. Todo mundo entendeu? Agora, o que a gente vai tirar do escorpião? Se ele não mata, dói. Então, por 5 meses vai ser uma aflição, irmãos. Só que o escorpião que me picou fez com que um senhor, meu vizinho, falou assim:
Ih, foi o quê? Eu estava lá no chão, ai, 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 ficou no meu pé. Aí ele falou, foi o quê? Ele na maior calma, aqueles goianos calmos, sabe? Ele falou, foi o quê? Eu falei, foi escorpião, foi escorpião. Ele falou, ih, fica tranquilo, eu já tomei, foi muitas dessas. Aí ele virou para mim, sorriu e falou assim, fi, vai doer 24 horas. Até amanhã, na mesma hora, você vai sentir dor. Eu, inocente, falei, isso é coisa de gente antiga, isso é coisa da roça, gente. No outro dia, na mesma hora, parou de doer. É 24 horas, eu fui para o médico, tomei a vacina. Se alguém for picado de escorpião, deixa eu te preparar, a vacina dói mais. Dói, porque ele tem que aplicar dentro da picada e 2 do lado. Dói tanto que os nervos repuxam. Então, assim, é bem legal a dor. Eu não sei se aqui vai ter que aplicar, mas não vai não. Tá? Volta para cá. Então, qual é a ênfase? Vai ser um tormento que incomoda. Diga para o seu irmão, tormento que incomoda. Dor, dor, dor. Esses demônios vão atormentar as pessoas com dor. Então eu não vou conjecturar, dizer que isso é uma droga, dizer que isso é uma tortura. Eu vou ficar com um símbolo semelhante ao escorpião. E para mim a ênfase do escorpião é a dor por um período determinado. Ok? Continuemos. Pastora Carla. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Ok, continua, tá ótimo. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Pode continuar. Tinham cabelos... Lembre-se que tem muitos comos e semelhantes, eles não estão usando coroas, tá? Porque a gente sabe que a coroa é símbolo de autoridade, seja dada pelo homem ou seja dada por Deus. Anjos não usam coroas. Aqui é semelhante, como, não está dizendo que é. Tinham cabelos como cabelos de mulher. Como também, não vai ter cabelo de mulher, como? E os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas e aguilhões semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, depois disso vem ainda 2 ais. Ok. Então nós estamos aqui, deixa eu só ver que minha Bíblia fechou aqui. Ok, vamos lá. Então, ainda faltam quantos ais? 2. Quem que é o líder deles? Quem que é o líder deles? Hã? É o destruidor. Pastora Carla, tá boa a leitura e o raciocínio continua. Apesar de ser a 6ª trombeta, vocês vão ver que há uma ligação aqui em todo esse processo. Continua. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. Os seus cavaleiros tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Agora sim, né? 1/3 parte dos homens morrendo também. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes às serpentes, e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, Meu Deus. para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem
ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Esse ponto completa o raciocínio aqui da quinta e da sexta trombeta, porque ambos envolvem esses demônios que serão soltos, tá? Então a gente vê aqui a sequência desses fatos. E um ponto importante a considerar: toda esses símbolos, eles representam a ação de demônios. Serão ações espirituais, só que agora visíveis. Eu não gostaria de usar a palavra visível, mas os homens serão atormentados. Uma pergunta que eu não tenho resposta: os homens verão esses demônios? No texto não diz propriamente que eles vão ver, mas eles vão ser afligidos. Como vai ser essa aflição espiritual, eu não sei. Eu já desci em algumas cidades para ministrar, e eu encontrei naquela cidade um demônio. Eu não sei se era o príncipe da cidade. Eu não vou me julgar tão espiritual como alguns pregadores, mas eu já desci do avião em alguns lugares, e na hora de entrar no aeroporto, uma mão, não tinha ninguém na minha frente, uma mão bateu no meu peito. Sabe uma resistência? Eu senti. Eu ia entrar para ministrar cidades que eu ainda não tinha pisado, e a gente tem viajado bastante, e eu não tinha ministrado, e como se fosse uma resistência, eu chegar e eu senti uma mão batendo no meu peito, assim como se fosse para me segurar. Já aconteceu algumas vezes. Isso já aconteceu. Agora, isso é doutrina? Não, não é doutrina. Eu vi o demônio? Não vi. Eu senti a resistência? Senti. Então, o texto não deixa claro se eles vão ver esses demônios, mas é claro que eles vão agir, que são demônios, que estão presos no abismo, um monte de demônio. Eles vão ser governados por quatro demônios. Na primeira fase, eles só fazem os homens sentir dor, e depois eles vão matar esses homens. É possível que eles vejam? Sim. Se ver, vai ficar muito pior o negócio do que a gente pode imaginar. Entende? Porque você imagina o pânico que vai ser encontrar com esses bichos na nossa frente. Entendeu? Ou não? Alguém tem medo de demônio? Hã? Tem não? Eu acho que, assim, eu te aconselho, agora não tem, mas se você ficar, eu aconselho que você tenha um pouquinho de... Tá? De reserva, irmãos, porque ele vai poder, o que ele não pode fazer hoje, parece que ele vai fazer para frente com muitas pessoas, ok? Agora, o que é interessante, ele não está atormentando, aqui não deixa claro, que ele não está atormentando cristãos. Dá a entender que ele está atormentando, esses demônios estão atormentando toda a humanidade, aqueles que não têm o selo de Deus. Tá? Então, o que significa isso? Deus está permitindo que os demônios agora façam o que eles sempre quiseram fazer. Tem gente que acha que o diabo gosta dele. Tem gente que acha que o diabo não existe. Esse é um momento que as nações, o povo vai ver que o diabo existe. O pior, alguém disse misericórdia, o povo não vai se arrepender e o povo não vai deixar de adorar ídolos. E a gente vê aqui a dureza do coração do homem. Nesse versículo aí, está mostrando para quem está direcionado à ação do diabo, né? Para quem não se arrependeu. Ok. Fala claramente aqui de pessoas de coração duro, adoradores de ídolos. Eles não se arrependem mesmo debaixo de tão duro. Exatamente. Vamos enriquecer só um pouquinho o texto? Posso? O versículo, esse é um ponto, irmãos, que eu quero que você tenha liberdade, tá? Eu acredito e eu vejo isso aqui dessa maneira. O verso 14 diz assim: dizendo o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram junto ao rio, o rio Eufrates. Foram soltos 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o... Para quê? Para que matassem a terça parte dos anjos. É como se fossem capitães. Eles serão capitães desses exércitos que irão matar os homens. Eles vão
Quando ele chegar, é o Bop chegando dos demônios, entendeu? Eles vão chegar para... Como é que fala? Pegar geral, quebrar geral? Como é que é lá que eles falam no morro lá? Quebrar geral. É quebrar geral. Volta para Judas. Como é que é? Vai tocar o terror, a caveira vai chegar. É isso aí mesmo. Presta atenção, Judas é um livro muito interessante. Livro de um capítulo, mas que nos chama muita atenção. Diz o seguinte, verso 5, ou da maneira que você achar melhor, o capítulo 5, tem gente que, aqui eu diria o verso 5, só que só tem um capítulo. Vamos lá, quero pois lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Verso 6, e a anjos, e a os que não guardaram seu estado original, não guardaram seu estado, mas abandonaram o seu próprio, como seria isso? Abandonar o próprio domicílio. Ele tem guardado sobre as, olha para mim, ele tem guardado sobre as trevas. Ele tem guardado alguns anjos que não respeitaram a sua posição como anjos, tá? Isso aqui está falando, irmãos, de pecado sexual, do envolvimento de anjos com pessoas. Isso aqui explica os Nefilins ou Neflins de Gênesis 6, quando os demônios eles se envolveram com as filhas dos homens. Depois eu te desafio a estudar. Eu disse para você que ia ampliar o entendimento do texto. E aqui é um ponto que isso aqui fica mais acadêmico do que doutrinário. Amém? Mas eu tenho hoje esse entendimento. Presta atenção. Esses anjos, eles deixaram o domicílio e eles se envolveram com mulheres. Pastor, de onde você tirou isso? Presta atenção. A maneira, o como, eu não consigo afirmar. Mas vamos lá, continua aqui. De novo, verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas, para quê? Olha para mim, para o grande dia do Apocalipse 9. Eles estão guardados lá. Irmãos, eles violaram algo terrível. Olha para mim só para você pesquisar depois. A expressão filhos de Deus, lá no Antigo Testamento, eu disse que o homem era chamado de servo de Deus no Antigo, sim ou não? Mas tem a expressão filho de Deus. Você vai ver que a expressão filho de Deus, você vai encontrar isso em Salmos, você vai encontrar isso em Jó. Isso está se referindo a anjos. Só dá uma olhada. Então, quando o filho dos homens com os filhos de Deus houve esse relacionamento, está dizendo que eram pessoas humanas com seres espirituais. Tem gente que diz que é os filhos de Caim e faz uma mistura. Hoje eu entendo assim. Continua comigo que você vai ver que está falando do pecado da sexualidade. Por quê? Aqui está dizendo que eles foram além do domicílio e eles estão presos para o dia certo. Agora, o verso 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades da circunvizinhança, ou circunvizinhas, que havendo entregado-se a... Então, eles fizeram como a cidade de Sodoma e Gomorra. Qual que era a marca de Sodoma e Gomorra? O pecado sexual, o desvio sexual, quer com homens ou quer com mulheres, desvio sexual. Então, esses anjos foram além do domicílio, praticando o pecado semelhante ao de Sodoma e Gomorra. Continua. Havendo entregado a prostituição, como aqueles que, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, aí aqui vamos ver aqui, vamos continuar o texto. Ora, estes da mesma sorte, sonhadores alucinados, não só
contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam as autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava pelo corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: Senhor, este, porém, quando tudo o que não entendem, esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, quanto a tudo que compreendem por instinto moral, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão. Aqui está falando dos homens mesmo, né? Agora, eu quero aqui, verso 14, deixa eu ver se é isso aqui. Quanto a estes foi também que profetizou Enoque, no 7º dia depois, dizendo: Eis que vejo o Senhor em tuas santas miríades para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias, e que impiamente praticam acerca de todas as palavras insolentes. Ímpios pecadores proferiram contra ele. Ok, não, o ponto é esse mesmo aqui, Esses anjos, eles praticaram abominações à vista de Deus, eles estão presos em algemas eternas e eles serão soltos nesse dia. Volta lá para Apocalipse, deixa eu te mostrar algo, lá no capítulo 9. Verso 14, dizendo ao 6º anjo, o mesmo toca a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aonde que ficava o rio Eufrates? Na Mesopotâmia. Aonde que acontece Gênesis 6? Na Mesopotâmia. Foi naquele lugar que aqueles homens, aqueles anjos cometeram pecados. Agora, continua, foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para quê? Para a hora, o dia, o mês e o ano. Então, esses anjos são aqueles anjos que corromperam os mais abomináveis. Não é qualquer tipo de ação que eles cometeram, mas diante de Deus, a abominação total. E Deus falou: olha, vocês vão ficar presos aqui, amarrados, vocês 4, mas eu vou preparar para o dia do juízo que vocês fossem soltos. E isso aqui agora está acontecendo. Eles vão ser os capitães desses demônios que a pastora Carla leu aqui. São 200, quantos são aí? 200 milhões de demônios. Alguém quer estar por aqui nesse período? Irmãos, para mim, deixa eu falar um negócio sincero. Essa é a parte do Apocalipse que mais me traz temor. Esse talvez é o capítulo que eu mais gosto de ensinar, mas é o que eu mais fico assim dentro de mim pesaroso. Porque se a imoralidade está grande hoje, você imagina quando esses demônios forem soltos. Os outros demônios lá em cima, eles são descritos como cabelo de mulher, não é? A mulher, ela seduz com o cabelo, sim ou não? Já viu umas irmãs que não vigiam, elas ficam bem assim na hora do culto, ó. Você conhece-se uma irmã, deixa eu parar por aqui que vocês já miraram. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o cabelo pode ser uma arma de sedução. Irmão, presta atenção, todas as irmãs sabem o que eu estou falando, sim ou não? Eu estou errado? Eu não estou dizendo que toda irmã que cuida do seu cabelo é sensual, mas tem umas irmãs que elas usam o cabelo para abalar geral, é ou não é? Eu acompanho uma igreja e uma moça muito bonita, ela tinha uma vaidade com o cabelo assim extrema, e ninguém sabia por que ela tinha tanta vaidade. Começaram um processo de libertação, descobriram que ela tinha sido oferecida a Iemanjá, e ela já estava convertida, mas descobriram que quando ela era pequena,
o cabelo dela havia sido oferecido para Iemanjá. E era estranho, pastor Ramalho, todo mundo que olhava para o cabelo daquela moça achava algo muito bonito, sabe? E Jesus mandou rapar o cabelo dela. E ela rapou a cabeça na frente da igreja. Não era voto, não era nada, mas eles oraram, ela confessou aquilo, lembrou, confessou para a igreja, foi na frente da igreja e raspou na raiz, no zero. Raspou no zero o cabelo dela. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vê que esses demônios, eles vão trabalhar com a sedução. E aqui é num lugar, igual eu falei, eu contei para você aquilo que eu acredito, por N razões e pela descrição desses demônios. O que um demônio tem cabelo de mulher, gente? Eles vão despertar no mundo a sexualidade como nunca. Eles vão gerar nos homens, vão seduzir os homens. Vai ser um negócio esquisito. Homens e mulheres. Aqui a reserva moral já foi embora, a igreja já foi arrebatada. Você imagina como é que vai estar isso aqui? Pastora Carla, eu tento imaginar. Só que, igual eu falei para você, para mim esse texto, ele é o que mais representa aquilo que, ou como vai estar aqui embaixo, a bagunça total. Ok? Impressionante esse texto, pastor, é que todos os ministros de Deus sobre a vida dos homens, relações tão endurecidas, não se convertem. Eu vejo algumas pessoas na igreja, Deus disciplinando, Deus trazendo os livros de conselho, e as pessoas, sabe, obstinadas em permanecer a mesma coisa, nesse aborrece quando alguém toca no assunto, quando alguém toca nesse assunto. Estava olhando isso aqui e estava imaginando. Pessoas dentro das nossas igrejas, obstinadas, corrigidas, mas não tem nada a ver, e ficam aborrecidos, chateados. E a gente vê assim um sentimento, uma raiz desse sentimento aqui que está reforçado. É desse jeito. Vou fazer uma pergunta, não é irônica, mas nessa altura é importante fazer. Talvez soe. Até agora, ouvindo tudo que você ouviu, você consegue entender que o que vem para frente, o que virá pela frente, é algo realmente ruim? Você consegue ver que vai piorar? Você consegue ver? Para mim, o mais importante, irmãos, em tudo, se vocês não aprendessem nada, era só vocês entenderem que a hora do arrependimento é agora. Sabe, de tudo, são muitas ideias. Mas o que eu queria que você entendesse é assim: Jesus está voltando, eu quero participar desse arrebatamento, e as coisas aqui na terra não vão ficar boas. Foi a sensação que eu saí daqui, quando assisti a aula. Como eu preciso me consertar de tantas coisas. Eu preciso quebrar ainda tanta coisa na minha vida. Não dá mais perto. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 10. Deixa eu ver. Vou. Não precisa não. Vamos aqui, acho que está todo mundo com a apostila, né? Vamos lá, obrigado, pastor Daniel. Apocalipse capítulo 10. Vamos lá, quem pode ler para nós? Vamos pela apostila, tá? Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em... Certinho. Envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Ok. Então, nós estamos vendo aqui o versículo 1. Continua, Cecília. Apocalipse apresenta 3 anjos fortes. Um no capítulo 5, 2, o outro no 18, 31, e o terceiro anjo forte do capítulo 10, que diverge do outro.
forte está envolto em nuvem. A expressão nuvem, nas Escrituras, está ligada à glória, poder ou manifestação de Deus. B. Tem um arco-íris por cima da cabeça. Biblicamente, o arco-íris é símbolo da aliança de Deus com os homens. Em Gênesis, Deus põe este sinal no céu para mostrar sua fidelidade e misericórdia. C. Rosto como o sol. Não existe nenhum outro anjo na Bíblia que o rosto fosse como o sol. D. Os pés como colunas de fogo. Nenhum outro anjo em Apocalipse tem os pés como chama de fogo. Por essas alegações, entendemos que esse anjo forte se trata da pessoa de Jesus. Então, aqui nós temos o que chamamos de uma cristofania ou uma teofania, uma manifestação de Jesus, tá? Esse anjo forte, irmãos, ele não é comum, ele tem essas peculiaridades, ele está envolto em nuvens, sim ou não? Ele tem um arco-íris por cima da cabeça dele, o rosto dele é como o sol, e os pés dele como coluna de fogo. Por isso nós entendemos que aqui nós temos uma aparição de Jesus aqui nesse momento, sem propriamente se revelar. Deus pode fazer isso. Por exemplo, aquele anjo lá de Gênesis 22, quem era aquele anjo? Lá em Gênesis 22, quando Abraão oferece Isaac, quem era aquele anjo? Hã? Por que você pode afirmar que aquele anjo era Jesus? Hã? Ele disse, jurei por mim mesmo. Nenhum anjo pode jurar por si mesmo. Entende? Então lá ele diz assim, jurei por mim mesmo. Então ali a gente tem o que a gente chama de teofania ou cristofania. O nome, irmãos, não importa. O mais importante é a gente saber que aquele anjo não é um anjo. Algo está acontecendo aqui, Deus está marcando esse período na tribulação. Há algo, uma vinda aqui, e eu não consigo explicar bem essa vinda, mas há a presença. Ele está envolto em nuvens, o arco-íris na cabeça, ele está carregado de símbolos que representam a Deus. Tá? Nesse momento aqui da tribulação, no capítulo 10, e ele tinha na mão um livro, um livro aberto, lá no verso 2 de Apocalipse capítulo 10, está acompanhando aí? Sim. Ele pôs o pé direito aonde? Sobre, e o esquerdo sobre, olha para mim, existe algum anjo que consegue pisar no céu e na terra? No mar e na terra? Então aqui é o próprio Deus. Esse é o momento, irmãos, que já começou de fato a tomada da posse. Ainda não é a vinda. Aqui, eu acho que a gente podia estudar depois mais fatores judiciais para entender isso aqui. Mas é uma vinda, aqui é uma vinda oculta. Não é a segunda vinda. Esse anjo está vindo aqui para tomar posse. Olha, o que tem, presta atenção, o que tem aqui na terra? Água e a terra, sim ou não? Isso demonstra que com o pé direito ele pisa e com o pé esquerdo ele pisa. Ele está tomando posse de tudo que é dele. Ele vai tomar posse. Amém? Está chegando o momento. São processos que estão rompendo para essa tomada de posse. Eu ia fazer um comentário sobre o anjo que eu citei em Gênesis 22. Ficou claro? Eu lembrei um outro comentário. Diga comigo, um anjo não pode jurar por si mesmo. Segundo, um anjo não tem poder de onipresença. Então esse anjo está pisando em tudo. Tá? Nós temos mais uma coisa que é incomum dos anjos. Ele está pisando ao mesmo tempo. O pé esquerdo e o pé direito. Ok, irmão? Dá um sorriso aí todo mundo. Vai lá em Apocalipse, deixa o 10 aí. Deixa eu só ler uma passagem que eu lembrei. Para mostrar algo para você. Apocalipse 22, verso, eu acho que é o 8. Todo mundo achou Apocalipse 22, 8? Eu, quem? Sou quem ouviu essas coisas.
E quando ouvi e vi, ele não somente ouviu, mas ele viu, né? O que ele faz? Ante quem? Ao anjo. Esse anjo que me mostrou as coisas para... Olha o perigo, irmãos. João, a revelação é tão perigosa que ela pode te levar a adorar o mensageiro. A gente está vendo isso hoje nas igrejas, não está? Todo mundo é homem, irmãos. Nós temos falhas, sim ou não? Então só Jesus deve ser adorado. Aqui o anjo está com a letra minúscula, não está com A maiúsculo. Então não era Jesus. O que me chama mais atenção é que João, irmãos, foi aquele que ouviu o verbo e disse que o verbo ficou encarnado. Aqui nós temos o João que caminhou com Jesus por 3 anos e meio. Aqui nós temos o João que acompanhou o Apocalipse inteiro. E no final ele fica tão maravilhado com o que o mensageiro fez, que ele involuntariamente se... Cuidado, irmãos, para não dar glória ao homem, para não dar glória a anjos, amém? Nós somos pó. Lamentações 3:29 diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Temos que ser quebrantados com a boca no pó, amém? Agora, o que impressiona foi o comentário que o pastor Ramalho fez. Como é que o senhor falou? O senhor falou aí alto, pensou alto. Ele, como, o senhor falou assim, como ele fez isso, não foi mais ou menos o senhor falou agora? Como é que ele fez isso? Como que ele, era essa, ele falou exatamente isso, pastor. Como que ele confundiu? Irmãos, a mensagem às vezes pode ser tão maravilhosa, que pode levar você a adorar o pregador. Então que guardemos no nosso coração, amém? Todos nós. Então ele diz assim, ó: prostrei-me ante ao pé do anjo, que me mostrou essas coisas para... Ele já ia dando glória a esse anjo. Agora olha o que diz o verso 9. Quem pode ler para mim? Então ele me disse: vê, não façais isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardaram a palavra deste livro. Adora a Deus. Então nós temos o exemplo aqui. Um anjo não pode receber adoração. Um anjo não pode jurar. E o anjo não tem o poder da onipotência. Dá para entender isso? Então, algumas características que você encontrar durante a Bíblia, alguns anjos que você encontrar, e você vai encontrar alguns, lá no Antigo Testamento, você encontrar um anjo que diz, jurei por mim mesmo, é porque ele pode não ser anjo, é Deus se manifestando, vestido de anjo. Eu gosto dessa expressão, ele está vestido de anjo. Ou, se ele recebe a adoração, lá quando Abraão, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, Gênesis 17, vai lá rapidinho. Hã? Exatamente. É o 17 mesmo, pastor? O 18? 18:1, Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre aqui, quando ele estava sentado na entrada da tenda maior no calor do meio-dia. Levantou-se os olhos, olhou, e eis que 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda, prostrou-se em terra. Olha só, ele prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traze-me um pouco de água, lavai os pés, repousai desta ave. Traria um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Respondendo ele, faze como disseste. Então aqui ele não repreende. E Abraão estava prostrado adorando. havia 3 anos. Exatamente. Um deles, obrigado, pastor. Um deles era o Senhor. Senão ele tinha que ter feito o que ele fez lá na frente. A história é 2, vamos para Sodoma e Gomorra, que ele manda. Exatamente. Exatamente. Então aqui nós temos essa teofania, essa manifestação. Ok? Em Apocalipse 10, volta lá, a gente tem algo acontecendo envolto em nuvens. Isso nos revela, irmãos,
algo aí. Ele está envolto, ele não está sobre as nuvens. Deixa eu ler, pastor, um texto que é bem interessante. Pode, fica à vontade, pastor. O versículo 22. Depois dele receber toda aquela oferta que Abraão fez, o versículo 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Quer dizer, um ficou e vai falar para Abraão algumas coisas para ele. Exatamente, exatamente. Perfeito, pastor. Apocalipse 10, então nós temos esse outro anjo aqui forte. Para que a gente entenda melhor, o que eu estou dizendo diz assim, e aproximando-se, ele disse, destruirás os justos com ímpios, se houver porventura 50 justos, e tem então aquele que fica, vai dizer, se tiver aí 10, 5, 50, 40, então esse que fica é o que determina. Amém. Isso mesmo. Ficou claro então? Aqui não há tanta relevância. Eu só gosto de ressaltar que esse anjo ele tem aspectos especiais. Ok? No capítulo 10. Verso 2. Ele tinha na mão o quê? Um livrinho, certo? Pôs o pé sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. 3. Alguém lê para mim, por favor. Deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, soaram 7 trovões com vozes que falavam. Pode continuar. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então, o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, não haverá mais demora. Ao contrário, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar o seu chofar, o plano oculto de Deus será cumprido e as boas novas que foram proclamadas por seus servos, os profetas. A seguir, a voz que eu havia ouvido do céu falou-me novamente e disse: vá, pegue o rolo aberto na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o pequeno rolo. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Em minha boca ele era doce como mel, mas depois de ter engolido, meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: você deve profetizar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então a João foi revelado que ele ainda teria que profetizar sobre o tempo do fim. Isso prova que João ia voltar, ia escrever realmente o Apocalipse e que ele iria fazer ou registrar ou passar essas profecias para todas as nações, né? E hoje nós temos acesso aqui, amém? O livrinho, vamos ler ali rapidinho, volta na apostila. Pode falar, pastor. Sobre a continuar, o 5 e o 6 vai falar que anjo não jura por si mesmo, e aí o 6 fala que ele jurou. Mais uma. É verdade. Aqui no 6, né? Jurou, não, por aquele, né? Lê o 5 e vai entender o 6. E o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele. A gente tem isso, né? Por aquele que vive pelo século dos séculos. Mas ok, vamos lá, aqui é o livrinho. Vamos para a apostila, quem pode ler para mim? Este livro, que está nas mãos dele, não é a escritura da terra como em Apocalipse 5:1. Aqui, a ênfase está em ser no diminutivo. Trata-se apenas de uma profecia para os povos. Este livrinho é a profecia de Daniel, que estava fechada até o fim. Note que agora ele não está fechado, mas aberto.
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão o saber, e o saber se multiplicará. Continuando na apostila, e tinha na mão direita um livrinho aberto, pôs em pé o pé sobre... vocês entenderam, vamos lá. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e a voz que ouvi vinda do céu estava, de novo, falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto. Então, a profecia, irmãos, quando vai chegando mais para o fim, ela vai se abrindo. Quanto mais perto do fim, ela vai ficando mais claro. Lembra da teoria de picos, que nós estudamos? Quem viu a profecia lá de trás, como Daniel, entendeu muito pouco. Tanto que Daniel, o livro encerra de Daniel dizendo assim, Daniel, descansa, né? Descansa, no fim você vai se levantar e vai receber a sua parte, você vai receber a sua herança. O que significa isso? Nos últimos dias, irmãos, a revelação ia ficar cada vez mais clara. É claro que a ciência também tem aumentado, a ciência tem sido um sinal, sim ou não? Mas a profecia também. Nós nunca tivemos tantos materiais, nós nunca tivemos tanta informação a respeito do fim. E isso está profetizado. Lembra que eu disse, no começo, lá na época de Daniel, foi dito a Daniel, sela o livro. Agora é dito para João, come, mastiga e revela. Então a revelação não é a revelação do João, é a revelação do Apocalipse. Então o que estava fechado lá em Daniel agora está aberto e Deus falou para João, mastiga isso, porque você vai ter que compartilhar isso. Entende? Ele falou, olha, na boca era doce, mas quando eu tive que digerir era amargo. João tem a revelação de Daniel. Então Daniel e Apocalipse estão cravados. O que significa? As profecias proferidas em Daniel, elas estão reveladas em Apocalipse, manifestadas por João. Então esse capítulo é muito importante para a gente entender isso, que quanto mais perto do fim, mais visível vai ficar o Apocalipse. Amém? Capítulo 11. Quem pode ler o verso 1? Foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara, e também lhe foi dito, expõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoraram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não começas, porque ele foi dado aos gentios, estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Ok, olha para mim. Algumas expressões, vamos ler a apostila, que da apostila eu fecho esse comentário. A medição do tempo está ligada à aprovação divina para a reconstrução do, aqui está tempo, né? Do tempo, e não a qualquer outra coisa. Algo hoje nos impede a concretização real da última semana de Daniel, que é o quê? A reconstrução do templo de quem? Onde? O qual foi destruído quando? No ano 70. Sabemos que na metade da semana o templo deve estar 100% pronto, pois será o momento em que o anticristo se assentará no trono e exigirá ser adorado por todos, inclusive pelos... Momento esse, onde iniciará uma grande perseguição contra os judeus. Então, irmãos, o que é relevante aqui? A expressão caniço, ela está ligada à medição. A medição seria a preparação para a construção. Esse texto nos aponta que realmente haverá a construção desse templo. Esse comentário aqui do verso 11, ele se torna tão importante por causa disso, porque esse será o lugar onde o anticristo irá tentar administrar toda a terra assim como Cristo. Lembra que eu disse lá atrás, ele é o anticristo.
Então, assim como Deus era adorado por intermédio do Cordeiro lá naquele lugar, Satanás ele vai tentar profanar aquele lugar de todas as maneiras. Há um ódio de Satanás. Então ele sabe que aquele lugar foi o lugar onde Abraão, nós lemos lá agora, pincelamos lá, foi o lugar onde Abraão ofereceu o filho dele, sim ou não? O filho dele, Abraão. Deus falou assim: Abraão, eu vou te dar uma grande descendência. Aí, a gente sabe os caminhos, tem Ismael, mas a promessa se cumpre, sim ou não? Abraão, ele agora tem... Como é que era o nome do filho de Abraão, irmão? Ah, ainda bem que vocês estão aqui, né? O Isaac. O Isaac. Então, o Isaac agora ia ser morto. Abraão não nega entregar o seu filho. Só que quem que ia fazer isso? Isaac não ia ter a capacidade de remir. Isaac não tinha capacidade de perdoar o pecado de todos. Mas Deus aponta o que ele faria. Então Deus fala para Abraão: Abraão, para por aí, segura o cutelo. Aí ele pega e providencia o cordeiro pascal. Aparece ali para ser morto no lugar de Isaac, apontando o que ele faria, o pai faria. O pai teria a mesma atitude que Abraão teve. Abraão chegou ao ponto, irmãos, de se tornar parecido com Deus. Porque Deus falou assim: eu quero o teu filho. O que ele fez? Eu vou matar o meu filho. E Deus falou: não, Abraão, eu só queria ver se você tinha um coração igual ao meu. Eu vou matar o meu filho para salvar você e todos os habitantes da terra. Amém, irmãos? Amém. Então, ali naquele episódio, nós temos agora esse entendimento, que aquele lugar é um lugar santo. E aquele lugar é o Domo da Rocha. É o lugar onde está a Mesquita de Omar. É o lugar onde tem que ser reconstruído o templo. Você viu o vídeo dos judeus ontem à noite? Quem viu? O que ele estava falando? Irmãos, Deus escolheu aquele lugar. Foi ou não foi? Eles saíram andando. Aí ele fala: fica os servos, eu vou achar o lugar. Deus aponta para Abraão aquele lugar. E aquele lugar foi marcado. Satanás sabe disso. Agora, qual que é a importância espiritual daquele lugar? Além disso, irmãos, eu não sei. Eu sei que Deus marcou, eu sei que Abraão ofereceu, eu sei que a promessa se concretiza ali. Deus falou: vou abençoar a tua descendência. Ele marca ali naquele momento a vida de Abraão para sempre. Ele marca a nação de Israel para sempre. Ele marca o povo judeu para sempre. E pronto. Só que agora o diabo está tentando atrapalhar isso, mas ele vai tomar chumbo grosso, porque o templo vai ser reconstruído sim. Só que durante a tribulação, Satanás vai tentar de alguma maneira tomar aquele lugar através da ação do anticristo e enganar muitos. Ok? Vamos lá. Verso 3. Darei as minhas duas, que faça o quê? Vestidas de quê? São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai o quê? Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então essas duas testemunhas, irmãos, eles terão poder para, de alguma maneira, matar. Exercer o juiz de Deus durante esse período. O que eles vão fazer? Vão pregar, vão testemunhar durante a tribulação. Aqui diz que vão ser quantos dias? 1260 dias. Isso é igual ao quê? 3 anos e meio. Ou 42 meses. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da boca e devora os inimigos. 6. Elas têm autoridade para quê? Para que não chova por quanto tempo? Durante os dias que estiverem profetizando. Quantos dias que elas vão profetizar? 3 anos e meio. Tá? Então eles têm poder para fazer não chover durante 3 anos e meio. Eles têm poder também para converter a água em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, todas quanto
quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, devem dar à besta, concluído o testemunho, que devem dar, vírgula, que eu não posso errar aqui, hein? Que devem dar à besta que surge do abismo, peleja contra elas, e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça, presta muita atenção nesse pedaço, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama... É Sodoma e Gomorra? É a cidade de Sodoma e Gomorra aqui? Espiritualmente. Espiritualmente. Porque são dois lugares, ó, Sodoma e Egito. Olha para mim. Sodoma é um tipo de mundo. Sodoma representa imoralidade. E Egito, escravidão e comodismo. Então foi isso que Jerusalém se envolveu. Ele está falando de um povo que se prostituiu espiritualmente. Então eles vão ser mortos nessa cidade que está sendo profanada pelo anticristo, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Ok? Onde também o seu Senhor foi crucificado. Quem que é o Senhor dessas testemunhas? Quem que é o Senhor dessas testemunhas? Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Aonde Jesus foi crucificado? Aonde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Então está dizendo que eles vão pregar lá, eles vão testemunhar lá, eles vão pregar lá nesse lugar, eles vão ter poder para fazer sinais. As nações, os ímpios, o anticristo vão ficar com tanta raiva que vai matar eles, né? Continua, verso 9. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão peças e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Até aqui. Olha para você ver, irmão, que macabro. Isso parece um Natal, não parece? Olha que coisa esquisita. Eles vão trocar presentes porque as 2 testemunhas que falaram de Deus morreram. Sabe o que me lembra? Aquele texto de Pedro, se eu não me engano, é de Timóteo, que diz que nos últimos dias será como comichão no ouvido daqueles que não querem ouvir a palavra, um incômodo. A palavra vai incomodar. Lembra lá atrás que a Cecília disse, misericórdia, está tudo acontecendo, os ais estão acontecendo, os demônios estão soltos, as 2 testemunhas pregando, e eles, o coração está duro, ao ponto delas matarem essas testemunhas, e agora dizerem o quê? O que elas vão dizer? Vamos dar testemunho, que maravilha, vamos tomar Coca-Cola. Opa, tem alguém que toma Coca-Cola aí? Vamos lá, verso 11, continua Israel. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram. Nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Ainda está no segundo ai, irmão. Ainda está no segundo ai, tá? Há uma linha de interpretação, deixa eu só dizer para vocês. Aqui é um perigo da alegoria. Há uma linha de interpretação que diz assim, ó, verso 12.
E as duas testemunhas ouviram a grande voz vindo do céu, dizendo, subi para aqui. Eles dizem que esse é o momento do arrebatamento da igreja. Eu não vejo nada a ver com a igreja aqui. Só para vocês saberem, tá? Então é uma tentativa alegórica, dizer que são dois grupos e tal. Eu não, irmão, não tem nada a ver com a igreja isso aqui, tá? São duas testemunhas literais. Ok? Amém? Verso 15. Nós vamos dar um intervalo daqui 15 minutos. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ok. Esse conjunto, irmãos, é como se fosse um processo. Está abrindo, está abrindo, está abrindo, está abrindo, está abrindo. Agora presta atenção. É como se fosse a gente estivesse entrando dentro desse tabernáculo e a glória fosse sendo revelada. É a impressão que eu tenho em Apocalipse. Lembra do tabernáculo antigo? O altar estava lá fora. Lá no começo tinha um altar e um monte de gente nesse altar, clamando para que a justiça fosse feita. É como se estivesse andando em direção ao final, e a impressão que eu tenho ao ler Apocalipse hoje é como se esse juízo fosse assim, quanto mais glória, mais juízo, quanto mais revelação, mais manifestação do juízo. Por quê? Porque lá atrás, debaixo do altar, a impressão, pensa no tabernáculo do Antigo Testamento, lá atrás, lá no céu, lembra que aqui, ó, esse clamor aqui aconteceu aonde? No céu. O verso 15 diz assim, houve no céu. Lembra que a gente tem que sempre perguntar, aconteceu onde? Na terra ou no céu? Na terra ou no céu? Para a gente não misturar a cabeça. Esse tabernáculo aqui não tem nada a ver com o tabernáculo terreno mais, é lá no céu. Aí, lá no céu, agora aparece a arca, não é isso que está aparecendo lá? A arca da aliança. Irmãos, o que existe depois da arca? Mais nada. Por isso que eles estão dizendo, vimos a arca, agora acabou. A revelação agora é total. Agora vai chegar a hora da manifestação completa. Deu para entender isso? Exatamente. A manifestação, a revelação. Como se Deus estivesse abrindo o seu poder. Como se Ele estivesse se manifestando. Imagina comigo, vou fazer um negócio horrível aqui, mas assim. Como se Ele estivesse se manifestando, está fechado. Aí começou o Apocalipse, Ele está se revelando, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. Agora nós estamos lá dentro. Depois da arca não tem mais nada. Por isso que todo mundo diz assim, chegou a hora. O reino do mundo se tornou do nosso Deus, porque a arca chegou. É a hora agora de virar o jogo. Ok? Mas daqui para frente nós vamos ter algumas explicações. O capítulo 12, o capítulo 12, ele é mais explicativo. Tá? O capítulo 13 também é bem explicativo. Por quê? O capítulo 12 e 13, eles estão explicando assuntos que aconteceram lá atrás. Então, por exemplo, no capítulo 13, nós vamos ter as explicações do que aconteceu lá no capítulo 6, da revelação, porque ele vai ensinar, ele vai mostrar no capítulo 13 quem é o anticristo, qual que é o perfil dele, como que ele vai se manifestar, o que é que vai acontecer com ele. Deu para entender isso? O capítulo 12 também não é uma sequência,
mas é uma explicação do que está acontecendo. João, ele para aqui e ele vai agora começar a explicar fatos, porque estão surgindo fatos. E ele está assim, João está tentando mesclar, né? Eu estou no céu, vi isso. Está vendo na terra, está vendo no céu. Agora ele dá uma parada no capítulo 12 e 13 e vai explicar. Aqui nós vamos ter explicações teológicas até